Não, não, senador. Na verdade, o sistema GEST-BIOS é o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, onde tem um sistema, um banco de dados civil, né? Onde estão todos os cadastros de todos os eleitores. E hoje no Brasil é o maior cadastro de pessoas no país, uma vez que a cada 2 anos esse cadastro é atualizado e fica à disposição aí do Tribunal Superior Eleitoral. Esse cadastro, na verdade eu não acessei, quem acessou foi o pessoal da minha equipe, mas esse cadastro, o GestBio, ele foi autorizado pelo ministro Benedito na época. Até então ele era o ministro corregedor e o qual poderia somente ele dar esse acesso a qualquer outra pessoa. Foi feito dessa forma. Então, ao contrário, na verdade, você usava a estrutura autorizada para uso do TSE e instruía processo no Supremo. Exatamente, exatamente. Em relação ao... Tem muita coisa grave, senador. Em relação ao caso, ao que você me perguntou, referente se era enviada por WhatsApp, sim, era enviada por WhatsApp, ou se era encaminhada em e-mail pessoal, não. Era recebido por grupos, ou por e-mail, ou grupo de WhatsApp, ou no direct, né, como a gente fala, tanto por um juiz de um tribunal quanto juiz de outro, quanto às vezes pelos dois no mesmo grupo. Mas também esses pedidos eram enviados pelo Capitão Wellington, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da SECOM, né, do TSE. Então era recebido assim por um monte de gente enviava. Porém, a ED, ela encaminhava tudo via SEI com ofício para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Nós sim fazíamos um trabalho oficial. Recebíamos de uma forma que, ao meu entender, não era a forma correta, mas até chegamos a argumentar. Porém, o que nos foi dito precisa de celeridade. E se for usar a burocracia, vai demorar muito, e a democracia precisa de uma solução, precisa ser amparada. Era isso que era falado. E que mais? Realmente é para se rir mesmo. Mas, além disso, se usava um denominador comum, que era a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Também escutava isso. Olha, não se preocupe, porque existe na pessoa do Alexandre de Moraes, tanto como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quanto o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então era uma única pessoa, se misturava essas competências, esses tribunais, e era feito dessa forma. Era assim que chegava até a gente. Muitos... Oi, pode falar. Você poderia repetir os nomes que você falou? Eu não sei se nessa audiência pública, senhor presidente, a gente pode votar um convite a todos esses nomes aí, porque essas informações desse tribunal paralelo, com poderes, sem poderes, exatamente por conta de um espectro político, eu acho que o senador Girão, nós precisamos, senador Jorge Seife, voltarmos de novo aos tribunais internacionais, onde nós fomos, levar novas coisas, né, que o Talhaferro, infelizmente, está escondido, está caçado pelo Alexandre de Moraes, está sendo procurado, e essas informações de agora, nós precisamos voltar com elas aos tribunais para que o mundo continue tomando conhecimento dessas barbaridades. Você pode repetir os nomes para mim, por favor? Sim, senador. Não só os nomes que eu falei, como eu posso, se o senhor quiser, dar outros nomes, e inclusive falar para o senhor aonde estão essas pessoas hoje colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Posso fazer dessa forma? Pode fazer dessa forma e eu agradeço. Tá. Gisele Siqueira, secretária de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, no período eleitoral. Ludmila Boldo Maluf, ela era assessora-chefe do gabinete da presidência, ela era assessora-chefe do José Levi, que é um ex-advogado-geral da União. Hoje, ambos, tanto Ludmila como Levi, estão lotados no CAD. Tá? Ele como conselheiro e ela como assessora dele. Esse foi o prêmio que se deu pelo trabalho realizado. José Fernando Chuí, hoje corregedor da ABIN, inclusive aquele caso que todo mundo sabe que saiu aí na imprensa, tudo, que ele estava tentando denigrir, sei lá, acusar ou uma ex-diretora ou uma ex-corregedora da ABIN. Quem mais? Adaíris, que era a secretária de transporte
Todas essas pessoas que eu estou falando eram pessoas que contribuíam enviando pedidos à ED para a gente, né? Por WhatsApp. E trabalhando junto com o Alexandre de Moraes, diretamente ou indiretamente, todas no mesmo propósito. Quem mais? A Gisele, já falei, que é a Gisele Siqueira, o Chuí, a Cristina, que estava no STF, o Ayrton, o Marco. Dentro do gabinete, eu não sei qual era a atuação lá no TSE e no STF, mas tinha o atual desembargador, que acabou de tomar posse, que é o Rogério Maroni, que é um amigo pessoal de Alexandre de Moraes, e o Moraes, inclusive, esteve na posse dele no Tribunal de São Paulo. Teve uma juíza chamada Larissa, mas eu não sei, eu não posso dizer que esses dois participavam disso, porque eu nunca recebi nada deles. Mas eu sei que eles, os juízes, estavam lá instruindo o ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu me ver mais que nomes aqui me vem à cabeça de forma rápida e fácil. Ludmila, juiz. Enquanto você está pensando aí, Tagliaferro, só assim, eu fico impactado, porque o que o senhor está falando aí é que as demandas eram feitas por pessoas que não têm fé pública. A gente não está trabalhando. Sim, inclusive o capitão Wellington mandava, que é o segurança pessoal de polícia, de Alexandre de Moraes. Você está falando de policiais ou de membros do Ministério Público impulsionando ou buscando, fazendo investigações, não. Um troço completamente informal. Provavelmente pessoas que tinham lado político, ou seja, eram a favor de Lula e contra Bolsonaro, que demandavam, faziam as supostas denúncias para que providências fossem tomadas, já que estava agradando o chefe Alexandre de Moraes de perseguir aquelas pessoas de determinado polo político. Criada na época do Fachin ou o Barroso, porque isso não era um gabinete, né? Era uma comissão que ela atuava somente no período eleitoral, mas eles viram a necessidade de que isso fosse um gabinete constante dentro do tribunal e fizeram com que essa assessoria se tornasse um gabinete e não mais uma comissão ou algo temporário. O que eu posso dizer para o senhor é que, ao que eu sei, foi um pedido foi feito pelo Fachin ou o Barroso. Eu não tenho certeza de quem que fez isso. Eu não consigo lhe precisar essa resposta. Perfeito. Mas quando o senhor chegou lá, o senhor contou há pouco tempo atrás como o senhor foi contactado, e quando o senhor começou a trabalhar, já existia esse grupo de WhatsApp, ele já existia? Quem era o administrador desse grupo que lhe incluiu lá? Ou foi criado depois da sua entrada, doutor Eduardo? Não, esses grupos, eles já existiam, não eram grupos novos, não foram criados depois que eu assumi o gabinete. O único grupo novo, aliás, os únicos 2 grupos novos que foram criados quando eu passei a integrar o gabinete foi um grupo chamado STF-TSE, ou TSE, não me recordo direito, eu tenho ele aqui, e o grupo AED. Os demais, que são das checadoras, os parceiros do Tribunal Superior Eleitoral, eles já existiam, eram administrados por Frederico Alvim e por Thiago Rondon, e eu fui adicionado a esses grupos por essas pessoas. Apesar de eu nunca ter tido qualquer tipo de manifestação nesses grupos. E é interessante dizer, aproveitando o gancho, que um desses grupos era o grupo da UFRJ, tá? E se eu não me engano... Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso, tinha da GV, tinha de várias universidades. E neles atuava, inclusive, a atual diretora da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Samara Castro. Eu tenho aqui conversas no quais ela me envia, no meu privado, diversos monitoramentos que eles faziam de grupos de direita para que fossem atuados. Rapaz, o negócio não é brincadeira não, viu? É um grupo de universitários organizados para levantar e ajudar o Alexandre de Moraes na defesa da democracia, é isso? Universitários pró-Lula. É claro. Se tivesse um grupo de universitários pró-Bolsonaro fazendo isso, qual ia ser a reação? Esses seriam presos. Mas vamos lá. Outros ministros do Supremo Tribunal Federal ou do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tinham ciência da existência desses procedimentos paralelos de perseguição política, bem como desse grupo de WhatsApp chamado audiência de custódia? Se sim, qual ou quais ministros?
doutor Eduardo?